Olá pessoal! Na aula passada estudamos sobre as organizações, a importância da estrutura, e também começamos a entender um pouco sobre a administração. Vimos como surgiu a administração clássica ou científica com Taylor e Fayol. Nesta aula, vamos conhecer um pouco da história da administração. Então vamos adiante. No século XVII, vamos encontrar o filósofo, matemático e físico René Descartes negando a ideia do senso comum. Ou seja, as coisas precisariam ter uma razão. Descartes começou a negar as crenças originadas na cultura e propôs o uso da razão para resolver os problemas. Por exemplo, a turma que gosta do futebol já ouviu muito a história da dor de veado. Alguém sentia uma dor em um lado da barriga enquanto corria no jogo de futebol. Era aconselhado a colocar uma folhinha verde presa no short, próximo ao local da dor. Isso faria a dor passar. Durante muito tempo isso foi crença proveniente da cultura. Foi senso comum, até que a ciência explicou que esta dor era provocado pelo deslocamento de gases no intestino, motivado pela movimentação em corrida. Para que a dor fosse eliminada, bastava que a pessoa adotasse uma posição de repouso, parando por alguns instantes, e o deslocamento cessaria. Assim, a dor automaticamente seria eliminada. Isto significa que a folhinha verde não faz o menor sentido. A razão explicou o fato. Assim, baseado na negação do senso comum, o filósofo Descartes propõe que o racional deve substituir o tradicional. No século XVIII, apoiado pelo Iluminismo, um movimento intelectual caracterizado pela centralidade da ciência e da razão crítica no questionamento filosófico, recusa todas as formas de dogmatismo, das doutrinas políticas e religiosas tradicionais. Assim, o racionalismo atinge seu ponto máximo e passa a ser aplicado às ciências da natureza e sociais. Ao chegar o século XX, a racionalidade passa a ser aplicada ao trabalho, contribuindo com a Revolução Industrial. Dois pioneiros nos estudos da racionalização do trabalho dão origem à escola clássica da administração, também conhecida como administração científica. Um dos pioneiros, o americano Frederick Taylor, em 1903 postula os princípios da administração científica e das tarefas dos gerentes e executivos. No mesmo período, o francês Gilles-Henri Fayol postula que as funções do administrador devem ser divididas em planejamento, organização, comando e controle. Assim Fayol é considerado o pai da escola clássica, enquanto Taylor ficou conhecido como o pai da administração científica. Na verdade, as duas escolas, na prática, estão dentro do mesmo tempo e contexto, com Taylor olhando para a questão da administração como ciência, enquanto Fayol dedicou-se à questão enquanto processo, com base em seus princípios. A escola científica tinha como premissas um conjunto de postulados, entre eles: o ser humano é um ser previsível e controlável. É egoísta e utilitarista em seu propósito. Isto significava que o ser humano se envolvia no trabalho apenas para atender seus interesses. Uma outra premissa foi que o ser humano era capaz de otimizar suas ações, julgando entre todas as alternativas possíveis e escolhendo a correta. Isto deu origem à ideia da racionalidade absoluta. Mais um pressuposto da escola era que o ser humano, por ser utilitarista, era movido por incentivos financeiros. A administração científica tinha como princípios que as tarefas poderiam ser realizadas de melhor maneira, desde que utilizassem métodos científicos. Assim, o estudo dos tempos e movimentos enquanto as atividades aconteciam era algo fundamental. Isso poderia configurar uma linha de produção, movimentar trabalhadores de acordo com sua capacidade física e assim por diante. Uma outra forte preocupação da escola foi o estabelecimento de padrões de produção. Este princípio foi profundamente utilizado por Henry Ford, com a ideia de produzir todos os carros da Ford iguais e da mesma cor. Quem desejasse possuir um carro, não poderia escolher outra cor que não a preta, pois todos os modelos da sua linha de produção eram iguais, inclusive na cor. Assim, os engenheiros e administradores passaram a estabelecer os padrões de produção, enquanto os operários tinham como missão obedecer àqueles padrões de realização das atividades.
Como vimos na aula passada, ao pensar na administração enquanto processo, Fayol postulou os 4 principais processos da administração enquanto ciência. A partir daí, qualquer outro processo administrativo encontra-se subordinado a um desses macroprocessos. A administração científica deu uma grande colaboração para a Revolução Industrial. Ela introduziu nas organizações o trabalho com base em métodos e conhecimento científico. O trabalho passou a ser dividido de acordo com a aptidão das pessoas, com Taylor concentrando seu argumento na eficiência do trabalho, que implicava em fazer as tarefas de modo mais inteligente e com a máxima economia e de esforço. Para isso era preciso selecionar corretamente o operário e treiná-lo na função específica que iria desenvolver. Daí surge a ideia do especialista. Ao mesmo tempo, as decisões eram tomadas de forma centralizada, cabendo aos gerentes esse papel. Um princípio também já discutido era que, para maximizar o trabalho gerencial, as equipes eram pequenas, com os gerentes possuindo poucos subordinados. A escola tinha como proposta que as decisões deveriam ser tomadas com impessoalidade. Ou seja, independente de quem estivesse envolvido, as decisões eram aplicadas a todas as pessoas, como decisões da empresa. A escola também era profundamente focada na busca das estruturas e sistemas de trabalho perfeitos. Nesta figura podemos comparar o pensamento dos 2 principais pensadores da administração enquanto ciência. Do seu lado esquerdo e de cima para baixo encontra-se o pensamento de Taylor. Observe que ele, estudando os tempos e movimentos, tentava determinar a única forma correta de realizar uma tarefa. Para isso era feita a seleção de acordo com as habilidades do trabalhador, ou seja, era selecionado o homem de primeira classe. Ou seja, o profissional adequado à tarefa. Taylor também observa que os trabalhadores precisavam de intervalos de descanso durante a jornada, com o objetivo de eliminar a fadiga. Desta forma, o trabalhador adequado passava a realizar a tarefa com base no padrão estabelecido para a produção. O incentivo monetário também fazia parte do contexto da escola, já que o homem era considerado utilitarista. Além disso, com uma supervisão cerrada, as organizações conseguiam aumentar a produtividade. Isto possibilitaria o pagamento de maiores salários e, ao mesmo tempo, proporcionava lucros ainda maiores para os acionistas. Por outro lado, Fayol, apoiado na ideia da divisão de trabalho e da especialização, em conjunto como uma unidade de comando e um controle mais amplo, realizaria as tarefas, tendo-as como o principal objetivo da organização. Daí surge a ideia da organização formal. Isto promoveria uma maior eficiência na produção que levaria, assim como Taylor, a proporcionar maiores salários para trabalhadores e concomitantemente, produziria maiores lucros para os acionistas. O pensamento de Taylor e de Fayol deu origem à ideia do Homo economicus. A escola clássica progrediu sem grandes questionamentos até que surgiu a Grande Depressão, criada na quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Com a crise vieram as contestações em relação à visão da escola da administração científica quanto ao ser humano. Assim surge a escola das relações humanas, admitindo a complexidade do ser humano e negando alguns princípios da escola anterior, apoiada em 3 características principais, a saber: o ser humano não pode ser reduzido a alguém cujo comportamento é simples e mecânico. O homem é, ao mesmo tempo, guiado pelo sistema social e pelas demandas de ordem biológica. Todos os homens possuem necessidades de segurança, afeto, aprovação social, prestígio e autorrealização. Com esta escola surge o homo social. O ser humano é um ser que se relaciona e que, apesar da organização formal, agrupa-se na informalidade, com base nos seus relacionamentos. Assim, nesta escola surge também a tese da organização informal. A organização informal não é prevista na estrutura formal da organização. Por isso, não existe em seu organograma oficial. A informalidade tem caráter espontâneo, tendo em vista os relacionamentos além do ambiente formal de trabalho. A organização informal é constituída por pessoas ou grupos existentes na informalidade das organizações e se apoia em aspectos afetivos, culturais e jogos de poder.
As organizações, segundo a Escola das Relações Humanas, através dos seus sistemas de comunicações, precisariam reconhecer e influenciar os grupos informais com o objetivo de promover a sua participação na tomada de decisões. Isto levaria os grupos informais a contribuírem para alcançar os objetivos da organização formal. Com a evolução da Escola das Relações Humanas surge a administração de recursos humanos e com ela a gestão de pessoas. Isto ocorreu com base no pressuposto de que o ser humano é um ser complexo, dotado de necessidades múltiplas e que necessita de autonomia para pensar. Este ser complexo também possui desejos de autodesenvolvimento e realização, sendo o trabalho algo que fornece sentido para sua existência. Com a ideia de um ser humano complexo dotado de necessidades, o psicólogo americano Abraham Maslow desenvolveu a tese da hierarquia das necessidades. Segundo Maslow, o ser humano possui um conjunto de necessidades que precisam ser atendidas. Observe que apesar de serem representadas em uma pirâmide sob uma hierarquia, as necessidades podem ocorrer simultaneamente. Por exemplo, um cientista da NASA pode ser desafiado pelo seu trabalho, buscando autorrealização e ao mesmo tempo necessitar do amparo legal e segurança no seu trabalho. A hierarquia das necessidades de Maslow deve ser observada com atenção especial dos alunos que pretendem dedicar-se ao ministério pastoral. Ela permite uma compreensão mais clara das necessidades das pessoas, muitas vezes, explicando os porquês dos comportamentos apresentados. É importante lembrar que a administração, enquanto ciência, ainda é algo muito recente. Como muitas outras ciências, ela encontra-se evoluindo e, com isso, novas teorias são postuladas com o tempo. Partindo de Taylor, passando pelas escolas das relações humanas, diferentes modelos de organização do trabalho têm surgido ao longo do tempo. No tempo atual encontramos formas de trabalho baseadas em princípios de liderança, na gestão participativa, Six Sigma e Toyotismo, entre outros. Aqui encerramos a aula 2. Responda às questões propostas para esta aula e alcançando o score mínimo, siga para a aula 3. Fique com Deus. Que Ele seja eternamente aquele que te ilumina.